Algo que nós precisamos compreender aqui juntos é esta nossa equivocada relação com o momento presente, a partir deste centro que é o eu, o ego. Todo contato que temos com esse momento, a partir deste movimento egocêntrico, que é esse sentido de ser alguém dentro da vida, da experiência, dentro do momento presente, é uma relação onde a imagem que temos de nós, a imagem que fazemos sobre quem nós somos, está presente. Essa é a nossa autoimagem. Repare que estamos juntos aqui vendo com você dentro do canal, dentro desses encontros. Nós estamos explorando com você aqui o fim para esta condição psicológica de ser alguém. O fim desta autoimagem. Uma vida livre desta autoimagem é algo possível quando há autoconhecimento. Daí a importância do autoconhecimento. A clareza do autoconhecimento. A verdade prática desta ciência, que é a ciência de simplesmente ser. Então aqui estamos tratando com você do autoconhecimento na prática. Tomar ciência de como psicologicamente, internamente nós estamos funcionando em nossas relações com a vida. Essa autoimagem, que é a imagem que nós trazemos sobre quem nós somos, no contato com o mundo, no contato com a vida, no contato com objetos, com lugares, com pessoas, é algo que está sempre ressuscitando ou trazendo de volta aquilo que já foi. Vamos esclarecer isso aqui para você. Tudo que você tem sobre quem você é um conjunto de memórias, de lembranças, de imagens. Isso é algo que vem do passado. Observe isso. Isso não é a realidade sobre você, mas é a fixação de uma ideia presente aí nesse cérebro sobre quem você é. E nós estamos vivendo assim. O que nós chamamos de vida é a sustentação de uma autoimagem. A imagem que carrega um centro pessoal, particular, naturalmente egocêntrico. Percebam a gravidade disso. Percebam a complicação que isso representa. A vida nesse instante, a vida nesse momento, é algo inédito. Nunca ocorreu? Nunca aconteceu? Estamos sempre diante da vida como ela se mostra de uma forma nova. E, no entanto, nossas respostas para o momento presente são respostas que vêm do passado. Vêm desta autoimagem. Se eu pergunto quem é você, tudo que você tem para me dizer sobre você é uma imagem que o pensamento construiu. As experiências pelas quais você passou, esse corpo-mente passou, atravessou, isso ficou lá atrás, ficou no passado. Mas o pensamento está trazendo isso aqui agora, ressuscitando esse passado. Assim, nossa vida, nesse contato com o outro, é uma vida equivocada, porque não é real. É uma vida de passado. Podemos descobrir uma vida aqui nesse instante sem o passado? Sim, nós precisamos do pensamento em algum nível. O endereço que você tem
o nome que você tem, o conhecimento técnico, funcional, para assuntos bem práticos da vida, neste sonho de existência, isso naturalmente é algo razoável? Conhecimento técnico, saber dirigir um carro, se lembrar o nome de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, tudo isso é memória? Tudo isso é conhecimento? É um registro no cérebro? É algo que vem do passado? Mas isso é algo muito simples. Não é disso que temos que nos livrar? Na verdade, precisamos da memória para funcionarmos no mundo de uma forma eficiente, tecnicamente, profissionalmente, em nossas relações com o trabalho, com a família, com as pessoas à nossa volta. O que estamos falando é desse modelo de pensamento psicológico. Isso que dá existência a esta autoimagem. A autoimagem é uma ilusão. A ideia que você tem sobre quem você é não é real. Há uma realidade presente, mas essa realidade não é a autoimagem. A autoimagem é algo que o pensamento está introduzindo aqui e agora. Isso declaradamente não é você. Definitivamente não é você. E, no entanto, se passa por você nessa relação com o outro. Então, todo esse sentido de ofensa, de ressentimento, de mágoa, de rancor, de ódio e de dependência emocional, sentimental que tenho na relação com o outro, notem, isso tem a ver com essa autoimagem, com esse sentido de alguém presente. Aquele que em você se deprime, se angustia, carrega ansiedade, ressentimento, mágoas, é a autoimagem. Podemos nos livrar desta autoimagem e, portanto, podemos nos livrar desse sentido do eu, disso que está trazendo passado para esse momento? Esse é o nosso enfoque aqui com você dentro desse trabalho. Então, a aproximação da verdade do seu ser é Advaita, a não dualidade, o fim do sentido de uma identidade presente na vida, na experiência, no viver. Todo o nosso trabalho aqui consiste na constatação de que a vida ela está presente quando o eu, o ego, esta autoimagem não está. Toda a confusão que estamos vendo no mundo, nas relações entre nós, seres humanos, ela consiste nessa ideia básica de que, como seres humanos, nós somos isso. Qual é a realidade daquilo que é ser? Qual é a realidade de uma relação livre do ego? A realidade disso é a realidade do seu ser divino, da presença de Deus. Olhar o outro, olhar a vida, olhar as situações, os acontecimentos, olhar os próprios pensamentos, sentimentos, emoções. Reparem que vamos colocar aqui para você. Olhar sem o sentido de um eu presente. Olhar livre da autoimagem. É isso que estamos tratando aqui com você.
Tudo que estamos fazendo na vida a partir desta autoimagem está sustentando a continuidade de uma identidade que se separa da vida, que se separa da existência e, portanto, cria conflitos. Observem a beleza do que estamos colocando aqui para você. Nós podemos ter uma vida de mais 40, ou 50, ou 60 anos pela frente. Mas sem a compreensão da verdade, daquilo que é você em seu ser, esta vida, deste sentido de alguém presente, com seus 70, 80, 90 anos, é uma vida infeliz, problemática, complicada, em sofrimento. Podemos realizar tudo na vida, mas sem a realização da verdade sobre nós mesmos, não há a presença da real, eu vou enfatizar isso, da real felicidade. Eu me refiro à presença do real amor, da real paz, da real inteligência. O ser humano, ele pode alcançar tudo que ele deseja alcançar. Mas tudo que ele deseja alcançar ainda está dentro de um projeto e, naturalmente, de uma projeção desta autoimagem. Isso não pode ser a realidade. Isso não pode ser a verdade. Isso não pode ser o amor. Isso não pode ser real. A fama, o sucesso, o reconhecimento público, a conquista de realizações materiais, ou essas assim chamadas conquistas ou realizações espirituais, tudo isso está dentro do projeto ainda de uma identidade que se lança no tempo. Se lançou no tempo e continua se lançando no tempo. Se lançou no tempo para alcançar tudo isso. Continua se lançando no tempo para manter tudo isso. Notem que estamos dentro, psicologicamente, de uma prisão, quando esse sentido de ser alguém está presente, neste autocentramento, esta autoimagem, tudo que ela faz é se sustentar nessa continuidade. Ela veio do passado, ela está presente nesse momento e se projetando no futuro. Essa é a continuidade do ego, é a continuidade do eu. Então fica muito simples e muito clara esta compreensão aqui para todos nós, de que essa condição interna é a condição da insatisfação, porque vivemos psicologicamente dentro de um padrão de complexidade. Não há simplicidade, não há silêncio, não há quietude, não há uma visão clara da vida como ela é, porque nesta complexidade de ser alguém, há sempre um nível de insatisfação interna, apesar de todas as conquistas e objetivos já realizados, há sempre algo que queremos, que buscamos, há sempre uma ânsia de alcançar, de obter, de vir a ser. Há uma incompletude, há uma insatisfação. Isso é típico desta autoimagem, deste sentido de alguém presente. Estamos juntos?
Não sabemos lidar com sentimentos. Não sabemos lidar com os pensamentos. Por isso as pessoas perguntam como lidar com os pensamentos. Não sabemos lidar com a vida como ela é. Há o medo, há esta confusão, há esta desordem, há essa perplexidade. Assim, o meu contato com ele ou com ela é um contato conflituoso, problemático. Podemos ter momentos de afeição, carinho, onde temos um contato num certo nível, mas esse nível é o nível, reparem, da negociação. Se somos simpáticos na relação, nesta mútua relação, nós temos uma cumplicidade de carinho, de afeição, de troca de afagos. É isso que nós chamamos de amor nas relações. Mas é típico, é clássico desta autoimagem viver no seu isolacionismo, no seu autocentramento. O marido está interessado em suas coisas e a mulher nas suas próprias coisas, e os filhos, cada um em suas próprias coisas. O ser humano, neste autocentramento, ele não está nesta totalidade de ser um com tudo à sua volta. Ele está vivendo num isolacionismo egocêntrico e, naturalmente, em um estado interno ainda de incompletude, de insatisfação. Não importa o que externamente ali a vida dele ou dela apresenta, internamente há esta inquietude, insatisfação. Nós estamos aqui com você olhando para isso, aprofundando esse assunto com você, tendo a verdade da possibilidade de, nessa vida, uma vida sem esta autoimagem e, portanto, uma vida livre do ego, livre do eu. Na Índia, isso é compreendido como Advaita, a não dualidade, a não separação, esse sentido de ser pura consciência, onde a realidade presente é a realidade divina, é a realidade de Deus. Assim, não existe essa ilusão, eu e o não eu e a vida, eu e o outro, eu e o mundo. Aquilo que está presente é algo indescritível, inominável, é a presença deste ser que é consciência, felicidade. Aqui a palavra ser não é o que o pensamento idealiza dentro da sua projeção nesta autoimagem. Felicidade não é o que o pensamento idealiza nesta autoprojeção, na autoimagem. Não, não é. É algo fora daquilo que o pensamento idealiza. Ser, felicidade e consciência. A real consciência de ser é felicidade. Isso não tem nada a ver com a imagem que o pensamento produz nesta consciência do eu, nesta consciência desta autoimagem. Bem, é isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Algo realmente diferente de um vídeo como esse que você assiste. Através de perguntas, de respostas, em um momento de
silêncio, de envolvimento com a meditação, podemos aprofundar isso, investigar isso juntos. São 2 dias onde mergulhamos juntos nessas questões. Então eu quero deixar aqui um convite para você. São encontros que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo, envolvidos nisso, colocando nossa mente e coração para aprofundar isso. Aqui na descrição do vídeo você encontra o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz sentido para você, já fica aqui o convite. Aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A não dualidade. Seu ser é a única realidade de toda a existência, de toda a manifestação. Então essa é a unidade, é o mesmo caminho direto de Ramana Maharshi, que é esta Advaita da Vedanta,